Olá, o presidente Joe Biden avisou que já decidiu como vai contra-atacar depois da morte de 3 soldados norte-americanos numa base na Jordânia na madrugada de domingo e incluiu entre os alvos o país que forneceu o drone, o Irã. Deve atacar bases da Guarda Revolucionária Iraniana, provavelmente no exterior, sem atacar o território iraniano, e a milícia iraquiana responsável pelo ataque. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, anunciou que serão múltiplas ações. A Guarda Revolucionária do Irã, a principal força armada da República Islâmica, arma, treina e financia mais de 60 milícias no Oriente Médio. O grupo Kataib Hezbollah, os batalhões do Partido de Deus, que o Departamento da Defesa dos Estados Unidos responsabiliza pelo ataque, anunciou uma trégua, mas não será poupado. Se responder ao ataque, poderá alegar que está apenas se defendendo. Um cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação dos reféns israelenses podem começar na próxima semana, noticiou o jornal árabe Al-Arabi Al-Jadid, editado em Londres, citando fontes do Egito. Seria uma trégua de 30 a 45 dias, talvez até 2 meses. Os primeiros 30 dias seriam libertadas 35 a 40 mulheres, idosos e doentes, em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinos. Na segunda fase, militares e civis, e na terceira seriam devolvidos os corpos dos reféns mortos. Pelo menos 132 reféns ainda estariam em poder dos terroristas, mas se acredita que 28 estejam mortos. Ao todo, cerca de 250 reféns foram sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro, quando 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos. Durante uma semana de trégua, no fim de novembro, foram libertados 110 reféns em troca de 240 presos palestinos, todos dos dois lados mulheres e menores de idade. O supremo líder do movimento de resistência islâmica, o Hamas, Ismail Haniyeh, revelou que o grupo terrorista recebeu as propostas discutidas no fim de semana em Paris e está examinando, mas insiste na exigência de um fim da guerra, cessar-fogo definitivo, com retirada total das forças de Israel, o que é rejeitado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que mantém o discurso da vitória total e declarou que não vai libertar milhares de prisioneiros palestinos, especialmente os mais perigosos. A maioria dos analistas considera impossível eliminar o Hamas, o primeiro objetivo de Netanyahu. O segundo objetivo prioritário de Israel é libertar os reféns, o que depende de uma trégua. E os dois são incompatíveis. É incompatível a destruição total do Hamas com a libertação dos reféns, mas Bibi Netanyahu joga para a plateia e para seus ministros de extrema-direita. Parece mais interessado em seus interesses pessoais, em não cair e não ser processado por corrupção. Mas outros ministros do gabinete de guerra, os ex-comandantes Gadi Eisenkot e Benny Gantz, podem mudar essa situação e se libertar os reféns. Outra complicação, uma declaração do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, à Comissão de Defesa e Relações Exteriores do Parlamento, de que Israel vai manter o controle de segurança da faixa de Gaza depois da guerra, com liberdade de ação para agir quando quiser, sem controlar a administração civil do território. Isto implica uma longa ocupação de Gaza, deixando Israel e os Estados Unidos sujeitos a mais ataques de milícias ligadas ao Irã em todo o Oriente Médio. Os Estados Unidos, a Europa, o mundo árabe e o sul global repudiam uma longa ocupação de Gaza. Israel ficaria ainda mais isolado internacionalmente. Por outro lado, se libertarem todos os reféns, o Hamas e outros grupos terroristas perdem seu instrumento de barganha. O Hamas também quer o fim do cerco de Gaza, que já dura mais de 16 anos. Uma delegação do grupo terrorista chega hoje ao Cairo, a capital do Egito, para participar das negociações intermediadas pelos Estados Unidos, o Egito e o Catar. Mais 3 militares israelenses morreram em Gaza, elevando o total de mortos, de soldados israelenses mortos na operação terrestre, para
cerca de 230. O total de palestinos mortos na guerra em Gaza chegou a 26.751, outros 65.635 foram feridos. Israel está inundando os túneis do Hamas com água do mar para destruí-los. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que o Centro Médico Nasser, o maior hospital ainda em funcionamento em Gaza, está com escassez de alimentos, medicamentos e combustível. O diretor da OMS também pediu aos doadores que não parem de dar dinheiro à Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Pelo menos 12 países, ou pelo menos 14 países, agora suspenderam a ajuda à agência desde que Israel denunciou que 12 funcionários da agência da ONU participaram do ataque terrorista de 7 de outubro. Os agentes israelenses que mataram 3 ativistas de grupos terroristas entraram num hospital de Jenin, na Cisjordânia ocupada, fantasiados de médicos, conforme mostraram as câmeras de segurança. Um dos mortos era um comandante do Hamas, os outros 2 milicianos do grupo Jihad, ou Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos condenou as mortes como execuções extrajudiciais. Durante a noite de terça para quarta-feira, o exército de Israel realizou operações em Nablus, Calquília, Tulkarem, Jenin, Belém e em campos de refugiados no setor árabe de Jerusalém, na Cisjordânia ocupada. Israel está convidando trabalhadores indianos para suprir a carência de mão de obra causada pela convocação de 360 mil reservistas e pela proibição de palestinos entrarem no território israelense. Os Estados Unidos interceptaram um míssil antinavio disparado pela milícia Houthi Yemenita Ansar Allah, os partidários de Deus, no Mar Vermelho. O ministro do Exterior britânico, o ex-primeiro-ministro David Cameron, que caiu depois da saída do Reino Unido da União Europeia, revelou que o país pode reconhecer o Estado palestino como parte de uma ação diplomática para chegar a um acordo de paz com Israel e um país árabe convivendo no território histórico da Palestina. Esta é a única solução possível, a única alternativa a esta guerra sem fim. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.